E é unânime, assim, pelo menos assim, da galera que acompanhou a tua trajetória no Flamengo, a galera sente saudade do Bruno Goleiro. E o Bruno Goleiro, cara, assim, quando você dorme hoje, que você tá sonhando, você se vê ainda como goleiro? Você se imagina o goleiro do maior clube do Brasil ainda, quando você acorda assim no meio da noite pensando eu sou o maior goleiro, como a torcida falava, né? Puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil. Você ainda ouve no teu sonho esse grito? Mandarini, o que acontece? Um dos motivos que eu criei o Instagram foi justamente para poder divulgar a minha volta, o meu retorno ao futebol. Assim, hoje tem mais de 50 mil pessoas que me seguem no Instagram, né? E então essas 50 mil pessoas, elas acreditam sim na minha volta, né? Me incentivam, é o combustível, né, que eu tenho para poder chegar onde eu quero. E assim, eu sou um homem que eu não quebro promessas. Tudo que eu falo, eu cumpro, ou pelo menos eu tento cumprir. E eu fiz uma promessa para minha mãe, que faleceu há 2 anos, que eu não encerraria minha carreira atrás das grades. Que eu, né, que as pessoas poderiam, eu não poderia mudar o meu passado, né, o que passou, passou. Mas eu posso escrever uma nova história, mudar o meu futuro. Então, devagarinho, né, bem devagar, as críticas, né, que eu faço de escada para poder subir, eu vou construindo isso, né? Isso é aos poucos, ninguém chega. Eu não cheguei no Flamengo, né, na época da noite pro dia, de repente. Como o melhor E foi goleiro do Brasil, né? Você não chegou. E também é, não chegou aqui no não, patamar que você saiu, no caso. não, não, foi um processo, né? Então, assim, eu acho que diante de um bom trabalho, né, eu acho que diante, assim, eu acredito muito no trabalho, acredito primeiro em Deus, a força da minha família, eu acredito muito no trabalho, sabe? E eu venho trabalhando forte, me dedicando o máximo, cuidando da minha parte física, cuidando da parte técnica, né? E eu tenho divulgado isso no Instagram. E aí, se eu vou ser ou não um dos melhores goleiros, assim, do Brasil, como a torcida do Flamengo, ela, ela me considera, né? Porque todo lugar que eu vou, os flamenguistas, principalmente o flamenguista raiz, eles, poxa, me abraçam, né? Me incentivam, pedem a minha volta, né? E isso é gratificante pra caramba. Então, eu acredito que se eu fizer um grande trabalho, se não for no Flamengo, aonde Deus abrir as portas para mim, eu vou jogar e vou jogar muito bem. Agora, depende de uma palavra chamada identidade, uma palavra chamada oportunidade, né? Então, essa oportunidade aí que eu estava aguardando, chegou, né? Tá aí na iminência aí de retornar ao futebol, para onde eu vou, para onde eu estou indo. E eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vou fazer um grande trabalho. Lógico, eu vou começar de novo no time modesto, né? Vou começar novamente de baixo, mas devagarinho a gente chega lá. Porque aos olhos das pessoas, pode achar uma porta pequena, mas eu vejo disso uma grande oportunidade para chegar onde eu quero. Quando você estava no auge, e eu já te conhecia, já te admirava como goleiro, é muito também da tua postura de nunca ter sido baba-ovo, né, cara? Você nunca foi aquele cara Não, que puxava saco da não. imprensa, que trocava tudo por informação, como a gente vê jogadores que, em troca de uma matériazinha lá, eles mandavam informação para a imprensa. Você nunca foi dessa patota, né? Isso de alguma forma te prejudicou? Não, não, Mandarim, o que acontece? Eu sou muito assim, cara. Eu acho que cada um na sua, cada um na sua área profissional, sabe? Por exemplo, eu acho que a imprensa, eu acredito sim que existe jornalista que faz um trabalho sério. Eu acredito em boa parte, numa pequena parte da imprensa que é tranquilo, sabe? Mas, cara, eu sou um tipo de um cara que eu era jogador de futebol, goleiro do Flamengo. Eu acho o seguinte, eu acho que um depende do outro. Eu dependo que a imprensa falasse bem da minha pessoa, né? E a imprensa depende de noticiar, de ter uma matéria, um furo de reportagem do outro. Só que eu sou o seguinte, a partir do momento que eu tenho um grupo na mão e tem ali acontecendo alguma coisa que não é para expor,
né, que é uma reunião entre o grupo, e de repente vaza uma informação, eu acho isso, quando vaza uma informação, isso me deixava muito triste, cara. Mas Então tinha certo jogador. você sabia quem vazava? Porque eu sabia. Não, sabia. Isso aí todo mundo sabia, até repórter. Até os próprios repórter, às vezes, falava quem entregava, sabe? Então, assim, essa pessoa, eu não vou divulgar para não expor a pessoa aqui, mas era Não, digno de dó. claro. Então, assim, quando eu fazia uma reunião, eu chamava 3, 4 pessoas, ou às vezes os mais velhos, fazia uma reunião, resolvia o que tinha para resolver do grupo, e depois eu reunia o grupo inteiro e a gente decidia. Aí ia por votação, aí já estava mais ou menos já, né, que eu já sabia quem é que vazava informação, já estava mais ou menos já engatilhado. Os que vazavam informação, a gente não, eles não participavam, não, porque ia para votação, eles perdiam, né? Então, O, o Boca de Sabão não participava nunca, então. não, não podia não, porque senão ele, nossa, aí complicava. Mas enfim. Então, assim, ô Mandarim, então, eu jamais me vendi por informações, não tem preço, um grupo fechado, né? Não tem que ter vaidade, não tem que ter esse jogo de interesse, pensar no próprio umbigo. Então, eu acho que a pessoa, se é um grupo, ou ganha todo mundo ou perde todo mundo. Não tem esse negócio, porque eu vou dar essa informação aqui, mas pega leve comigo. Então, isso aí comigo não. Se eu fosse mal no jogo, como eu já fui mal em vários jogos, né? Eu era o primeiro a chegar na empresa e falar, eu falhei. Vou trabalhar durante a semana para não falhar de novo. Então Na beira do eu já campo falou, você falava isso, na saída do campo você então, falava. Foi eu que fui culpado. acabava logo com o assunto, sabe? Então, assim, já assumia logo a responsabilidade para não ter que ficar é, 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 transferindo essa responsabilidade para A, para B ou para C, né? Então a gente já, se eu falhasse no jogo, eu já chegava ali e já falava assim, ó, falhei, ponto final. Então, O, mas eu sou assim, viu, Mandarina? Isso é meu. Isso aí é uma, não sei, eu considero uma qualidade, mas muita gente acha como defeito, entendeu? e tem aquele cara que, como você sempre teve essa postura reta em relação à imprensa, e eu acompanhei. Se você chegasse no treino, se você tivesse puto, você chegava e não falava com ninguém. Você era um cara transparente. Você não fazia média, nunca foi de fazer média nem com a imprensa. Mas era sempre respeitado justamente por isso, porque a gente sabia que não dava para tentar negociar com você informação como negociava com outros jogadores. E eu acho que talvez isso quando algumas pessoas que não gostavam já de você, eu acho que muita gente até vibrou, né, com a tua situação, porque foi meio que uma forra, vamos dizer assim, né? Ô, Mandarine, no dia do. Só para a gente mudar já de assunto, desse assunto, no dia do meu júri, quando saiu a sentença, a única pessoa que levantou e bateu o palmo foi parte da imprensa, cara. Porque No meio do júri? não, acabou o júri, eles bateram palma. A imprensa, parte da imprensa, ela me prendeu, me manteve preso, né? Me condenou e até hoje tenta atrapalhar minha vida. Então, assim, cara, sinceramente, igual eu falei, eles não me abalam, não ligam, eu não ligo, com comentários ruins. Eu acho que o que passou, passou. Se a justiça, né, é, é, se ela achou, né, que eu era o culpado, ao ponto de fazer acordo, né, na época com o Macarrão para me condenar, porque foi feito isso, isso aí foi falado na época do júri, o próprio advogado de acusação, né, junto com o promotor, envolveu a juíza na situação. Só sei que foi uma situação muito complicada lá em Minas Gerais. Mas, enfim, se a justiça determinou que eu sou culpado, estou aí cumprindo minha pena. Em momento algum, eu fugi das minhas responsabilidades. Quando eu saí em 2017, eu tive que voltar para a prisão. Eu voltei de cabeça erguida, sofrendo, mas fui lá e paguei. E agora é voltar para se eu tenho condições jurídicas de voltar a atuar como goleiro, vou atuar e doe quem doer, e a vida tem que seguir para frente. E vamos que vamos. O Rafael Studart, aqui do Rio de Janeiro, ele perguntou se algum Sim. companheiro teu de Flamengo foi te visitar lá, se você continuou com contato com alguém. Como é que é a tua relação com aquela galera de 2009? Principalmente 2009, mas companheiros mesmo. Quem que fez,
Quem que fez a pergunta, Mandarine? Foi o Rafael Studart. Rafael, grande abraço, Rafael. Então, Mandarine, em 2010, 2011 mais ou menos, eu fiquei sabendo que o Adriano queria, né, ir me ver. Eu pedi para não ir porque já tinha problema demais na vida dele. Eu pedi para o Você Adriano pediu não pra ele ir. não ir? Caramba. Eu pedi, eu fiz uma carta de próprio punho, mandei recado pela Ingrid, pedi para não ir porque, ele já tinha muito problema. E 2014, desse período, jogadores que foram me ver, o único daquele grupo que foi me ver foi o Álvaro, né? Queiro. O Álvaro foi me visitar. E outros jogadores que não eram do Flamengo, né? Assim como o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, esteve lá me visitando. O Rodrigo Galaça, né? Um grande abraço para o Fábio, Rodrigo Galaça, goleiro, foram lá me visitar. O Irineu, que não fazia parte mais do grupo de 2009, mas fez parte do Flamengo, jogamos junto no Flamengo, junto com o Gladstone, foram lá me ver, sabe? Caramba. Então, O Fábio assim, foi lá? o Fábio, poxa, o Fábio é demais, cara. O cara, realmente, ele é o melhor goleiro do Brasil, disparado. Depois que tu saiu, né? Poxa, mas o Fábio é demais, né, cara? Pra mim é o melhor, Não, mais completo que tem. E ele é um cara do bem, né, cara? É um cara que, porra, não se envolve em nada, não entrou na panelinha, nunca foi de panelinha, né? Não, felizmente, futebol, assim, eu até então, eu nunca tinha acompanhado. Aconteceu no Flamengo em 2009, que um grupo de jogadores ali, que eu não vou citar nome para não expor ninguém, mas que pela primeira vez eu vi isso, sabe, ô Mandarine? De derrubar o treinador, que derrubaram o Cuca, cara. Então, Eu assim, lembro, porra. mas antes de sair, né? Mas antes de sair, antes do Cuca sair, ele saiu sabendo quem derrubou ele. Porque eu tive uma conversa franca com o Cuca e falei, olha, então a situação foi assim, assim, assim. Então, assim, esses Mas você não teve jogadores nada a aí. ver com aquela derrubada, não? Você não participou? Não, pô, o Cuca, assim, eu não eu não compactuo com esse tipo de coisa, sabe, Mandarine? Porque futebol, cara, dá muita volta, né? Futebol, ele uma hora você tá embaixo, uma hora você tá em cima, uma hora que você menos espera te estende a mão. Então, assim, às vezes quem você mais ajuda que te derruba, tem isso também, mas eu não me compactuo com isso, sabe? Eu acho que se eu tiver algum problema com uma pessoa e eu não gostar do que a pessoa está fazendo e tal, eu acho que é mais bonito chegar perto do cara, chamar ele num canto, falar, olha, vamos ser profissional, não gosto dessa situação, eu não gosto desse esquema tático, eu não gosto da forma que você está trabalhando, pode melhorar, não pode, se não der para melhorar, me afasta, deixa eu trabalhar aqui sossegado, E ou você me falou manda isso tudo pro embora. Cuca? Hã? E você falou pro Cuca isso? Não, eu falei com o Cuca, ele sabe quem foi que. Ele sabe muito bem o Cuca, eu expliquei para ele a situação. E eu tive o desprazer de acompanhar. Então, eu sei que rola algumas coisas no futebol, no Cruzeiro não foi diferente, tanto é que o Cruzeiro, que é maior do que qualquer jogador que está lá naquele grupo do ano passado, né? O Cruzeiro é bem maior do que isso, está sofrendo as consequências, né, cara? Então, assim, ainda bem que o Fábio está sendo. O Fábio, grande profissional, grande homem, está segurando a onda lá. E para mim, cara, é o mais completo para mim do Brasil. Cada um tem a sua opinião referente à posição. Eu falo eu posso falar porque eu sou da profissão, eu sou da posição. E para mim o Fábio é o melhor goleiro, é o mais completo para mim do Brasil. Na época que você estava lá no sistema, você acompanhou o futebol? Uma vez eu falei com a Ingrid e ela falou que você não gostava nem de ver jogo do Flamengo, por exemplo. Mas você via jogo do Flamengo? Tem algum jogo que te marca do Flamengo nesse período que você estava lá? Mandarine, sabe por que eu não acompanhava o jogo do Flamengo? Pelo seguinte, me doía muito, cara. Eu sentia muita falta, né? Porque eu sei que eu tinha qualidade, né? Tinha qualidade técnica, física, de estar ali naquele momento. Além de sofrer muito mais, quem está de fora realmente sofre muito mais. E a gente, como sofria com aqueles frangueiros todos? Puta, Cara, eu sofria muito. Eu sofria muito, cara, vendo o Flamengo jogar. Em determinadas situações, assim, eu vi lá eu sofri muito com a fase que o Paulo Vitor teve no Flamengo, porque eu conheci sofri o mais Paulo que Vitor. você, Bruno. Eu sofri Não, mais mas que você, Bruno. cara,
Eu conheci o Paulo Vitor, eu tive uma amizade com o Paulo Vitor, né? Paulo Vitor morou dentro da minha casa, Mandarim. Morou dentro da minha casa. Então, Pô, foi um garoto que eu vi. mas não foi lá te visitar? Não, mas assim, eu prefiro ter a. Eu prefiro ter, assim, a opinião minha, o que eu vivi com ele lá no passado. Então, assim, eu sofri com ele lá dentro, vendo ele no mal, as pessoas criticando ele, assim como com o Marcelo Lomba, né? Com o próprio Felipe, né? O Felipe, um grande goleiro que também não conseguiu dar continuidade assim, no Flamengo, né? E o Muralha, cara, o Muralha, é, ninguém chega no Flamengo por acaso. Quem chega no Flamengo é porque teve qualidade. Felizmente, cara, não é qualquer pessoa também que veste esse manto, né, ô Mandarim? Para vestir esse manto aí, o cara tem que ter personalidade. O cara tem que ter, sabe, culhão, cara. Porque senão, cara, o cara não veste camisa, não. Porque realmente a cobrança é muito forte. Até o próprio Diego Alves aí, que tá no Flamengo Demorou, hoje. né? Demorou a pegar, né? Até o próprio Diego Alves aí, se não é o Jorge Jesus para salvar todo mundo, né? Fala assim. O Diego Alves também não firmaria, não teria firmado no Flamengo, porque o que salvou o Diego Alves foi esse título, né? Com o timaço que tem o Flamengo, o elenco que tem, apesar do Diego também ser um grande goleiro. Mas se não é isso, cara, nem ele firmaria, porque a cobrança é muito forte. Mas Muito aumentou forte. muito. Então, Você sabe que aumentou muito. E aí eu não sei se você, como você não era do Rio, como você não tinha uma história com o Flamengo antes de passar no Flamengo. Então, assim, eu lembro do Flamengo em 2007, Flamengo e Inter, tua estreia, não foi? Flamengo Internacional. sim, Então, antes desse jogo, antes desse período que você virou o dono da camisa 1 do Flamengo, o Flamengo vinha numa fase só de goleiros ruins. E aí você mudou o patamar de goleiro do Flamengo. Então, assim, você tem essa consciência que todo goleiro que veio depois de você, eles tinham que ser o novo Bruno, ser melhor que o Bruno? Você tem noção que a tua qualidade, no caso, jogou o sarrafo lá para cima? Você pensava isso? Você fala assim, caramba, o cara, de repente, é até um bom goleiro, mas ele está recebendo a crítica, porque existe a diferença do bom goleiro, né? Porque assim, o Paulo Vitor é um bom goleiro, o Lomba é um bom goleiro, mas é o Lomba, né, o Paulo Vitor e o Bruno, né? Então, assim, você tinha essa consciência? Você tem essa consciência? Mandarini, quando eu cheguei no Flamengo, assim, eu cheguei no Flamengo, tinha o Diego, né? Diego Salgado. Sim. Cheguei no Flamengo, tinha Paulo Getúlio Vitor, tava? tinha o Getúlio Vargas, tinha o Paulo Vitor e o Marcelo Lomba subindo da base, e passou uns meses depois, chegou o Wilson, né? Que estava emprestado. Então, assim, quando eu cheguei no Flamengo, assim, eu me assustei, cara, porque quase todos eles, não vou falar todos, né, quase não gostavam de treinar, cara, de trabalhar. Eles achavam que o Robertinho, que é um grande profissional, e demonstrou isso, né, no decorrer dos anos, né, porque ficou mais de 10 anos no Cruzeiro, eu vi, cara, assim, no Flamengo, que tinha que melhorar muita coisa. Os caras, tipo assim, vi de uma escola que era o Júlio César, né, que era o goleiro. O Júlio César é um cara que é goleiro nato, ídolo da torcida, com muita moral, né? Que, lógico, que o treino com o Júlio tinha que ser um pouco cadenciado pelo problema que ele tem na hérnia de disco, né? O Uhum. Júlio César, que é um baita de um goleiro, cara, porra, é um dos melhores goleiros do mundo, na minha opinião, né? E os goleiros que estavam ali, que tinham que trabalhar, que tinham que se dedicar, tipo, Treinavam menos. achava também que não tinha que treinar tanto. Então, quando eu cheguei, que eu me deparei com aquela situação, eu chamei em particular, se você que amanhã ou depois encontrar com Lomba, encontrar com Paulo Vitor, pode perguntar. Eu falei, cara, se vocês querem chegar a pelo menos ser goleiro de time de ponta, começa a mudar, cara, a atitude que vocês têm hoje, porque do jeito que vocês estão aí, vocês não vão jogar nem clube de menor expressão. Então, vocês têm que mudar a mentalidade de vocês, ainda mais pelo fato de vocês estar subindo para o profissional.
vocês têm que mudar a mentalidade, porque vocês, cara, vocês não... Cara, da forma que tá, vocês não vão jogar em lugar nenhum. Então, assim, o Paulo Vitor e o Marcelo Lomba, eu ainda consegui colocar isso na cabeça deles, que eles tinham que treinar. O Diego, muito técnico, Diego, goleiro, o Salgado, era muito técnico, né? Porém, existia um desgaste entre o torcedor. Ele e a torcida. Porque o Diego Salgado pegou uma fase, né, difícil no Flamengo, até a Copa do Brasil. A fase dele difícil no Flamengo foi do dia que ele chegou até o dia que ele foi embora, né, Bruno? Não seja bonzinho, né? Pelo amor de Deus, Bruno. Pelo amor de Deus. Não, mas aí que aconteceu. Aí que aconteceu. Aí teve o Getúlio Vargas, que vive aí falando, né, que não teve oportunidade, que foi não sei o quê, foi injusto com ele. Não foi, porque ele ficou muito tempo, né, dentro do Flamengo e talvez até jogou alguns jogos, mas, poxa, estava uma palavra chamada comodismo, na minha opinião. E tinha o Wilson voltando de empréstimo, né? Que quando ele me perguntou se ele tinha que sair, né, para poder jogar, eu falei que ele tinha que sair para jogar, né? Para mostrar o trabalho dele, um grande goleiro, tá, o Mandarini? Infelizmente Pô, muito bom, muito bom. O Wilson é muito bom. Né? Isso, eu falei com ele na época que ele foi pro Figueirense, né? E chegou lá, arrebentou. Então, assim, e depois, com o Robertinho, né? Nós fizemos um bom trabalho dentro do Flamengo. O Robertinho é tipo assim, treinador de goleiro, cara, tem que ser assim, quase um casamento, cara. Um depende do outro, Mandarini. Não adianta. Se você for, por exemplo, pegar um treinador de goleiro ruim, não faz um trabalho bom, que você não se adapta, o goleiro vai cair o rendimento. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos melhores do Brasil, que é o Roberto Barbosa, e nós, assim, nós apostamos no trabalho, confiei no trabalho dele, ele confiou na minha qualidade técnica e fomos embora, cara. E com 4 anos mesmo, aí, foi quase um casamento. E durante esses 4 anos aí, nós colhemos, nós ganhamos muito mais do que perdemos, né? Fomos vitoriosos. Nas falhas sofremos juntos, né? Mas comemoramos bastante. Nós muito mais que comemorou do que assim, entristecemos, né? Deu uma embolada aqui. O Rafael Cota, até caiu aqui, o Rafael Cota falou um negócio interessante. Ele falou que acompanhou o Rafael, que é assessor de imprensa, trabalhava no Flamengo. Ele falou assim, eu vi o Joel mandando o Bruno parar de treinar, Amanda. Ele treinava a falta depois do treino, e o Joel ficou puto. Tinha isso mesmo, né? E hoje em dia a gente vê muito o fisiologista falando que não pode treinar, né? É complicado. Olha, eu acho o seguinte, Mandarino, eu acho que água demais mata a planta, né? Eu acho que a partir do momento que eu acho que os maiores jogadores, né? Por exemplo, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi especialista em bater falta, né? Para mim foi também um dos melhores goleiros do Brasil, tá? Mas para mim foi virou especialista em bater falta porque ele treinava. Treino, né? Claro. Treino. Então, assim, eu acredito muito assim, no resultado de um bom trabalho. A partir do momento que não desgaste tanto, você tem que fazer o fortalecimento, você tem que se cuidar, tem que ser profissional, tem que chamar ali o fisiologista, tem que chamar ali o preparador físico, né? Para você também não ser tão irresponsável ao ponto de exagerar. De assumir uma responsabilidade desnecessária sozinho, entendeu? Então, se a partir do momento que você tem um acompanhamento, ainda mais nos dias de hoje, que você tem igual tem no Flamengo, a estrutura que tem, então, assim, dá para trabalhar sem correr tanto risco, entendeu? Mas tem que trabalhar, cara. Ainda mais goleiro não tem como dar migué. Goleiro tem que trabalhar, cara. Porque quem trabalha, Deus ajuda. Quando você trabalha muito, sabe, Mandarim? Você vai pro jogo tranquilo, com a consciência tranquila, porque se amanhã ou depois acontecer uma falha, e tá sujeito a acontecer essa falha,
pelo menos você vai colocar a cabeça no travesseiro que você fez o seu melhor, mas infelizmente aconteceu. Cara, né? De repente foi mérito, azar. Também. É isso, mas o goleiro está sujeito a falhar toda hora. O importante é trabalhar. Tem alguma falha que você lembra até hoje? Algum frangão que tu fala assim, esse frango não sai da minha cabeça? Tem? Tem. Na verdade, não tem um só não, Mandarino. Tem vários gols que eu tomei pelo Flamengo. Que eu, assim, eu fico olhando às vezes na televisão e falo, como que eu tomei esse gol? Também não, né, Bruno? Eu vou citar 3 aqui, ó. Que, poxa, que foram falhas, assim. Um jogo do Internacional, lá dentro o cara me dá um balão, o Índio, parece que o Índio deu um chutão. Ela ficou em cima da linha, eu fui pegar ela aqui, ó. Bateu no meu peito, voltou, o Nilmar pegou de cabeça. Não sei se você lembra desse gol. Não lembro. Cara, que frangaço. Outro frango que eu tomei, quer ver? No jogo contra o Botafogo, que o Lúcio Flávio, acho que ele dá aquela bolinha morta aí no primeiro pau, que passa todo mundo na minha frente. Ela quicou ali, ó. Eu coloquei o braço assim, ó. Ela passou. Cara, meu Deus do céu, eu fico me perguntando como é que eu tomei aquele gol. Outra falha. Campeonato Brasileiro 2008. Eu acho que a segunda ou terceira rodada, ou o primeiro jogo, não sei. Não me recordo, assim. Eu sei que o Edmundo, lá do meio do campo, quase. Ele vai cruzar uma bola na área. A bola cai, eu salto, encolho a mão, ela cai atrás da trave, assim, ó. Eu olhei assim pra trás e falei, cara, foi gol. Aí eu já levantava a mão pra assim, ei, ó, Mandarim, eu já levantava a mão e falava assim, foi mal na ação. Eu já colocava a mão assim, ó. Eu falei, cara, nem eu acreditava que eu tomei aquele gol. E assim, teve contra alguns jogos também, por exemplo, contra uma que deu tudo errado, entendeu? Então. Agora, o Bernardo Teixeira tá perguntando aqui, e o melhor momento? Não tô ouvindo. Não tô te ouvindo. Tá conseguindo agora? Não tô te ouvindo, Mandarim. Não? Pera aí. Agora melhorou. Fala, pode falar. Agora o Bernardo tá perguntando aqui, e o grande momento? Qual o momento que você lembra que você fala assim, cara, meu melhor momento no Flamengo? Qual foi, cara? Então, o Mandarim, o Mandurinha não faz verão, sabe? Você pode ter o melhor goleiro do Brasil, mas se você não tiver um bom time, vai chegar uma hora que até o seu trabalho vai ser questionado. Então, o melhor momento para mim no Flamengo foi aquela arrancada sensacional, né, do Flamengo em 2009, né, que a gente virou praticamente o primeiro turno na zona de rebaixamento e, de repente, né, nós chegamos, tivemos êxito, né, que a gente foi premiado aí no final do ano, o Papai do Céu nos premiou como campeão brasileiro. Então, aquela fase ali foi uma fase excepcional. Foi um dos melhores, assim, acho que o melhor momento do Bruno. E eu fui para 2010 com muita confiança, assim, com muita moral, né? Eu acho que 2009, 2010, apesar que 2008 também, com aquela arrancada com o Joel também, né? Também foi top, mas faltou o título de 2008. E, assim, a gente demorou para acordar. Talvez se a gente tivesse acordado um pouquinho antes, a gente chegaria ao título. Mas 2009 foi o melhor momento do Bruno, na minha opinião. Você fala aí de 2008. 2008 tem um jogo que não dá para esquecer, que é o jogo do América do México, né, cara? E muita gente tem muita teoria, né? Do que aconteceu ali depois do título carioca para aquela derrota inexplicável, né? Inexplicável. O Cabanhas, porra, ele nunca fez um jogo como aquele, nunca acertou como aquilo. Tem explicação? Você tem uma explicação para isso, Bruno? Muita gente perguntando aqui também, o que aconteceu? Porque, assim, tem muita teoria que, pô, foi festa por causa do Joel, que os caras, que vocês foram pra festa no dia seguinte, que tinha briga. O que aconteceu, cara? Mandarim, jogo de Libertadores, né? Tipo assim, futebol, já tem muito tempo que a Misa não ganha jogo. Já tem muito tempo. Apesar que, quando se fala de Flamengo, né, cara? Flamengo, tudo é possível, né? Mas, enfim, camisa não ganha jogo. O jogo
se ganha jogo dentro das 4 linhas. Cara. Ganha jogo, o time está concentrado, o time está focado, sabe? O time está centrado ali, principalmente uma Libertadores. Então, assim... Não pode entrar mais ou naquele menos, jogo, né? naquele jogo foi um dia atípico, né? Aquele jogo contra o América do México, a gente perdeu o nosso capitão e ele queria jogar, o Fábio Luciano. Ele queria jogar e fez muita falta, sabe, Mandarim? Apesar de ter passado a faixa para mim naquele jogo, ele me fez muita falta porque o Fábio Luciano era o nosso termômetro, nosso líder, sabe? Líder nato dele. E assim, o que eu percebi ali, nós perdemos o Fábio Luciano querendo jogar, o Munco achou prudente em poupá-lo, pelo resultado que nós fizemos no México, né? Difícil. Teve a despedida do Joel, teve na cabeça do jogador, teve aquela assim, ganhamos lá, vamos meter uma goleada aqui, tá tranquilo, sabe? Entramos relaxado, focado, preocupado, né, com a saída do Joel, como que seria, porque, querendo ou não, o Joel era por aquele grupo, tá? Era o paizão, era o pai, cara. Paizão. Então, assim, muita gente entrou desfocado naquele jogo. Teve o Oba-Oba, né? Até o Oba-Oba por parte da imprensa, né? Achando que a gente ia golear o América do México, trazendo para cima da gente uma responsabilidade muito grande, na qual a gente nem imaginava que o América do México usaria essa arma contra a gente. O América do México, eles vieram assim, morto no jogo, né? Não queria nada, acharam um gol, daqui a pouco acharam mais um e viram que dava para eles, cara, acreditaram, e aí quando a gente assustou, a água já tinha... entornado. A vaca já tinha ido pro brejo. Então, assim... foi um jogo atípico, foi igual aquele final da Copa do Brasil, Flamengo e Paulista, foi isso? Santo André. Santo André. Foi a mesma coisa, cara. Foi o mesmo jogo. São jogos, ô Mandarim, que eu tento esquecer, cara, porque não tem explicação. Não tem, tipo assim, falar que foi culpa de fulano ou ciclano. Eu acho que todos, né, tiveram culpa. Da diretoria, dos jogadores, né, parte da imprensa, parte da torcida, enfim, todos que envolvidos no futebol... no futebol do Flamengo, todo mundo que veste a camisa do Flamengo, então, todos nós tivemos uma parcela de culpa, achando que já estava resolvido, né? É isso. E assim, quando acontece um negócio desse, como é que entra no vestiário, cara? Porque assim, na pelada, se acontece uma coisa dessa, os caras vão cair na porrada, vão se xingar. No vestiário, depois de uma derrota dessa, tu faz o quê, cara? Mandarini, a gente foi pro vestiário, o Flamengo, quando nós retornamos, né, ao vestiário, e aí a gente olhava pro olho do outro assim, tipo, se abateu, todos os jogadores, tá? Ficaram sentidos. A gente olhava no olho do outro, a gente procurava, assim, buscar uma palavra, não tinha, cara. A gente não tinha como explicar, talvez, se alguém começasse a falar alguma coisa ali naquele momento, poderia dar uma confusão danada, sabe? Poderia sair até briga. Ficar todo mundo de sangue quente, cabeça quente, chateado. Só a gente então, calminha, grupo calminho. Há momentos na vida, é o seguinte, há momentos de falar, de cobrar, e tem momento também, cara, que você tem que olhar, você tem que, né, se colocar ali naquelas... A gente estava passando aquela situação de se calar. Então, eu lembro que parte da diretoria entrou dentro do vestiário, pedindo para a gente levantar a cabeça, dando moral, né? E as outras pessoas que, quando começou a falar alguma coisa a mais, a gente mesmo pediu para sair, para tirar a pessoa do vestiário, porque não tem assim, tipo assim, o cara chutou, o Bruno foi pegar a bola, passou debaixo das pernas e a gente perdeu por causa disso, dessa falha. Não foi isso, sabe? Foi um apagão geral. Foi uma junção de fatores, entendeu? Então, não foi só um. Se teve culpa, todos foram culpados. Agora, uma pergunta aqui que tá todo mundo enchendo o saco aqui, não vou ter como não fazer, Bruno. Tá o Wilton Júnior, tá o Bernardo,
foi talvez uma das perguntas também que mais fizeram. Não vou falar nome, não, até para eu não ficar, para não brigar contigo, porque eu tenho dois caras que, na minha prateleira lá de heróis de 2009, eu tenho dois jogadores que eu não vou citar o nome. Tenho dois. E andaram dizendo por aí que, porra, teve um jogo também que teve um negócio no vestiário. A gente não vai citar nome, não. Teve um negócio no vestiário com o jogador aí. E aí, pô, a pergunta que não quer calar, Bruno. Sem citar nome. Você deu umas porradas em alguém já? Em algum europeu, Bruno, no vestiário? Não vamos falar nome, Bruno. Mandarim, o que acontece? Jogo de futebol, quem tá lá fora se envolve emoções, né? Paixões, pura emoção, imagine dentro do vestiário. Então, assim, se existe o capitão da equipe, o cara que veste a camisa, e eu não precisava, tá, Mandarim? Até gostaria de frisar isso aqui, eu não precisava de estar com a faixa de capitão para ser um líder, sabe? Ter voz ativa no grupo, não. Eu acho que eu me senti até mais tranquilo sem a faixa do que com a faixa, vou ser bem sincero para você. Eu acho que o capitão do time tinha que ser um dos mais velhos. Não, eu acho que o mais velho, eu acho que o capitão de uma equipe, eu acho que tem que ser o mais velho de clube, ou o mais velho de idade, sabe? A partir do momento que o cara também tem a personalidade, né? Porque não adianta nada dar para um cara que não tem personalidade nenhuma, aí não adianta. Eu prefiro dar para um cara a faixa para um cara que vai assumir mesmo a faixa. Mas enfim, tava comigo essa batata quente aí. Então é o seguinte, eu lembro que teve um jogo fora, era Libertadores, e essa pessoa meio que tava meio de birrinha, porque ficou na reserva, tava meio de birrinha com o Andrade, sabe? O problema dele foi com o Andrade. E assim, a gente tá falando do Pet, pra mim, foi um dos melhores que eu vi na posição, é ídolo da torcida do Flamengo, é top o cara. O gringo nunca viu um cara jogar tanto futebol, ô Mandarini, igual é o Petkovic, cara. É um cara vitorioso na sua carreira, né? Realizado na sua vida pessoal, né? Tanto é que ainda está aí colhendo os frutos da carreira, do que ele plantou, né? E, enfim, é um cara que saiu por cima no futebol. Então, coisa de futebol, então assim, voltando ao assunto, ele parecia que naquele momento ali ele estava meio chateado com o Andrade. Bruno, porra. Meio chateado com o Andrade, entendeu? Então, assim, o Andrade pediu para fazer uma coisa, ele não fez durante o campo, e aí fomos pro vestiário, eu presenciei o Andrade pedindo para ele, que foi eu que passei o recado, ele não fez, e tipo, para tentar sacanear o Andrade, isso aí respingou no grupo inteiro, e acabou ocasionando no gol, eu não gostei da atitude, e fui cobrar ele no vestiário, aonde que teve assim, uma discussão forte, né, entre a gente, mas ficou por isso mesmo, né? Só sei que o segundo tempo... Né? Só sei que o segundo tempo o gringo foi o melhor em campo, sabe? Foi um dos melhores em campo, correu muito. Pô, tá maluco, o gringo tá louco. Grande abraço pro Pet, tá, Mandarino? O Pet é peça rara. Agora, Bruno, quando você, agora para ficar mais descontraído, assim, no ano passado o Flamengo, pô, ganhou quase tudo, né? Você assistiu o Flamengo? Você torceu para o Flamengo? Mandarini, igual eu te falei, eu não assisto o jogo do Flamengo, não acompanho. Mas não tem como não. Você não assiste nem aqui fora, então? Não acompanho. Não acompanho porque eu sofro muito, cara. Dói muito. Mas, cara, o Flamengo deixou de ser um time, né? Virou uma potência nacional, na minha opinião. Flamengo hoje, Mandarini, pode pegar o Flamengo aqui e ir para a Champions League, que vai jogar de igual para igual com qualquer um, sabe? Pelo momento que tá, é um grupo qualificado, um grupo de jogadores experientes, aonde que eu vejo que, aonde que é boa estrutura, paga em dia, mas, Mandarini, tem um grupo de jogadores ali, cara, que são jogadores que já tiveram passagem na Europa, tem a mentalidade diferente, sabe? E eu vejo ali que não existe vaidade naquele grupo, e tá todo mundo com
remando para o mesmo lado, querendo marcar história, né? Querendo deixar sua marca para a maior torcida do Brasil, que merece isso, a torcida do Flamengo. O torcedor flamenguista merece isso, cara, por toda a história, por tudo que faz em campo. O time tá bem, tá apoiando, o time tá mal, cobra, mas depois apoia. Então, assim, cara, o Flamengo hoje, então, assim, o Flamengo hoje, desde o ano passado, né? E hoje, cara, vai ser difícil, tá, Mandarim? Até, tá derrubando até, tá ganhando até do coronavírus, irmão. Até do coronavírus tá batendo, Voltou tá batendo. primeiro, já meteu 3. Cara, tá de goleada, tá dando de goleada no coronavírus, cara. Não adianta. Então, o Flamengo hoje, cara, é uma potência nacional, é uma outra realidade, como diz o torcedor, é outro patamar, cara. Ô, Bruno, eu vou encerrar, que tá pedindo para encerrar aqui.